o primeiro reinado, um texto introdutório, que vocês vão estar lá na questão 1, retirando as informações explícitas do texto, tá? 1.1. Então, a resposta, ela está explícita. Lá na 1.2, é com base da página 126, tá? Que vocês vão colocar todas as características da primeira Constituição brasileira. E a questão número 3, com base no texto lá da página 125, vocês vão, do livro didático, tá? Vocês vão estar falando sobre as correntes políticas. Então, para isso, para ajudar vocês, em relação àquela atividade que o professor enviou, o professor vai compartilhar com vocês uns slides, tá bom? Então, nesse momento, tá? Ok. Ô, professor, eu fiz essa atividade? Oi, fala, pode falar. Eu fiz essa atividade? O Acho Murilo? que fiz, né? Você, Murilo? É. Fez, tá? Então, espera um pouquinho que o professor vai compartilhar com vocês a tela, tá bom? Vocês estão vendo aí? Sim, sim. Primeiro reinado. Isso, primeiro reinado, tá? Isso é com base lá no livro da página 125 a 127 e as aulas do Centro de Mídia. Então, o professor não quer falar muito, não. Vocês têm dúvida, vocês perguntem. Lá vocês não têm como perguntar, tá? Então, aqui vocês podem perguntar para o professor, e estou aqui para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, do primeiro reinado. Esse primeiro reinado, então, ele vai de 1822 a 1831, tá? E ele acontece após a independência do Brasil, lembrando lá que foi falado bastante lá no Centro de Mídia, né? O professor Carlos Neri e a Janaína falou bastante. Então, o Brasil foi um dos países que se tornaram independentes, mas constituiu uma monarquia, né? Ele, diferente dos outros países da América Latina, que foram, que esses países, alguém está pedindo permissão para entrar, vou permitir, tá? O pessoal, o professor vai tirando da tela, tá bom? Então, a independência, então o Brasil foi diferente, os demais se tornaram repúblicas após a independência, e o Brasil continuou sendo uma monarquia. Então, esse processo de independência do Brasil levou, assim, foi longo esse processo. E esse processo não foi totalmente pacífico. Por quê? Porque aí nós tivemos aí o que antecede o primeiro reinado. Veja que o professor pegou os slides de lá também, né? Então, em 1820, a Revolução do Porto, lá em Portugal, onde teve o retorno, né, de Dom João VI para Portugal. E aqui no Brasil nós tivemos a Revolução Pernambucana. Aí, em 9 de janeiro de 1822, o dia do Fico, em que Dom Pedro permanece no Brasil, e dia 7 de setembro de 1822, nós vamos ter aí a independência do Brasil. E em 1823, veja, a independência em 7 de setembro. Em 1823, nós temos as guerras da independência. Então, o que constitui essa guerra da independência? Por exemplo, lá no Piauí, isso tudo está baseado, vocês têm lá como seguir, lá na página 124 do livro didático, tá? Então, lá no Piauí, teve a Batalha do Genipapo, né? Foi de 13 de março de 1823, onde teve o combate com as tropas portuguesas, e também esse movimento lá no Piauí, na região nordeste do Brasil, hoje, foi caracterizado por um movimento popular, tá? Quanto também na Bahia, teve guerra em 1923. Oi, pode falar. O áudio está cortando. O meu áudio está cortando, gente? Pra mim Sim, não tá, não. pra mim tá. Tá, então... Pra mim também tá. Não. Tá, Pra mim não, Pra mim não. O professor vai falar um pouquinho mais devagar, tá? Fora eu falar assim, vocês falam, tá? Pode avisar, fala, professor, o senhor tá muito rápido.
Então, lá na Bahia, tem a participação também popular, um movimento, onde tropas portuguesas e inglesas, né, vão conciliar para derrubar a participação popular, como no Maranhão e também no Pará, né, que teve movimento popular e tropas portuguesas e inglesas. Então, a partir daí, da independência, nós vamos ter aí o chamado primeiro reinado, tá? Esse primeiro, então, nós temos aí em 7 de setembro de 1822, né? E a 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro ele vai abdicar-se do trono, deixar o trono, tá? E o primeiro reinado ele é formado por 9 anos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Após Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Após a independência, tá? Após a independência do Brasil, então Dom Pedro convoca a primeira Assembleia Constituinte. O que é a Assembleia Constituinte? É aquela que vai formar a Constituição. Então, ocorrem as eleições para a formação dessa Assembleia. Então, qual era o objetivo? Elaborar a primeira Constituição do Brasil. Tá? Então, nós temos aí a primeira. O que rege hoje o nosso país? É a Constituição de 1988. Tá? Então, elaborar a primeira Constituição do Brasil, esse era o objetivo da Assembleia Constituinte de 1823. Lembrando que em 1823 nós temos os movimentos, né, lá no Piauí, no Maranhão, no Pará, na Bahia. Então, o Brasil tá quieto? Não. Existem vários movimentos políticos. Ah, professor, mas quem participou dessa Assembleia Constituinte de 1823? Advogados, padres, funcionários públicos, que seriam civis e militares, e principalmente os proprietários rurais. Tá? E dentro dessa Assembleia, nós tínhamos a divisão. Então, existia aqueles partidários que era a favor do imperador. O que é um governo centralizado, gente? O que vocês acham? O que é um governo centralizado? Pode falar, aqui vocês podem. Não faço a mínima ideia. Também não. Chegou a sair agora. Sei lá, professor. Eu acho que é onde o Poder Executivo ele tem muito controle sobre as decisões do país, não é? Muito bem, Murilo. Muito bem. Tá vendo? Muito bem. Então, o governo, ele centraliza o poder para ele, tá? Um governo centralizado e forte. E tinha os adversários do imperador, Ok. tá? E esses adversários, eles colocavam o quê? Limites na autoridade do imperador. Então, veja, o que aconteceu? Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte, faz as eleições de quem vai participar dessa Assembleia Constituinte, só que dentro dessa Assembleia Constituinte existe aqueles a favor do governo do imperador, né, torna centralizado, e aqueles que são adversários. E aí, dentro de todo esse processo do projeto, aí nós temos em 1 de setembro de 1823, sai o projeto da Constituição. Então, a divisão do Estado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Dá uma saudade, gente, eu lembro da carinha de vocês lá na escola. Lembra disso? Executivo, legislativo e judiciário. Como que a gente esquece, né, professor? Eu lembro, eu gostava. Eu amava. Então, o projeto. Qual que era o projeto? Não é a Constituição ainda. É o projeto. Então, divisão do Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Outro projeto. O imperador não teria direito de dissolver a Câmara de Deputados. Quer dizer, o que é isso? Acabar com a Câmara de Deputados. O imperador não teria o poder moderador. Tá? Então, quer dizer, ele controlar. E a Assembleia Geral de Deputados, eletiva e senadores vitalícios. O que é
Deputados eletivas. O que é de senadores vitalícios? Vitalício é para a vida? Quando fala vitalício? Não sei. Não sabe? O que falamos quando tem a Assembleia Geral de Deputados de senadores vitalícia? Eletiva quando sofre uma eleição, a escolha. E vitalícia? Vitalício, não sei, não. Vitalício para a vida Tá no toda. Google. Tá, calma, não pesquisa no Google, depois você pode, tá bom? Ok, Google. Ok, Google, ó. Ai, vai lá e pesquisa. Tá A bom. Vivi fala, ok, Google. Ah, é a Vivian? Ai, Vivian. Ó, então, ó, não coloquei a Vivian aqui na chamada aqui, ó. Aí depois mas vou passar os nomes para dona Silvia, tá? É porque eles Ela entram quer pra saber contar quem está chamada e sair. participando. Muitos alunos entraram agora também. Ah, entraram? Depois eu vejo, fica aí, tá? Que depois, a hora que o professor parar de compartilhar, ele avisa. E se tiver alguém, gente, daí que eu vejo só a tela, tá? Não sei se a Lorena também você marcou. Eu marquei, Por que eles desligam a câmera? Ai, ai, ai. Lorena, solta a voz, Ah, Lorena. você não é feio, que é como ó, eu sou lindo. Tá, Sou feio, viu? Sou ó, feio. vamos não pode continuar ligar a câmera, sou aula. feio pra Ó, caramba. É que eu sou especial, então vocês não podem ver. tá bom. Ah, Mas, quem falou ó, isso? o professor tá gravando a Gente, aula, deixa o professor tá? falar. O Troca. professor tá gravando, Tudo cuidado escuro. com os comentários, tá? É gravada essa aula. Bom, depois eu vou disponibilizar ela lá no Classroom, tá bom? Então vai Aí, estar ó, com vocês então. Ô, falando. professor, eu não tô Oi. conseguindo entrar no Classroom, não. Tá, depois nós vamos resolver isso daí. Depois o professor conversa com vocês, tá bom? Gente, fala um pouco Não, mais não sei baixo. Tá? Então vamos lá. Então, próximo slide. Então, nós temos aí. Calma aí que tem gente pedindo para entrar. Você vê que é rua? É, só falta dizer. Vamos lá. Então, dia 2 de novembro de 1823, nós temos as tropas do imperador cerca todo o edifício da Assembleia e são colocadas peças de artilharia nas entradas das ruas adjacentes. Então, lembra que o professor falou, a Assembleia, ela lança o projeto, né, em 1 de setembro. Aí o imperador, ele não aceita esse projeto. O que ele faz? Ele dissolve, acaba com a Assembleia Constituinte, tá? Porque existia muita divergência entre os a favor de Dom Pedro e os contrários a Dom Pedro. Então, as duas correntes partidárias, lembram lá? Tá? Então, os partidários do imperador e os adversários do imperador. Tá bom? Deixa eu... Ô Zé, se eu não souber alguma coisa, porque o professor lá de Mesópolis não explicava muito direito, não, tá bom? Tá, vamos lá. Sem comentário, Charlene. Então, olha lá. Então, esse episódio em que ele coloca toda a artilharia na Assembleia, dissolve a artilharia, foi na primeira aula desse bimestre, né, lá do Centro de Mídias. Então, ele coloca esse episódio, ficou conhecido como a Noite da Agonia, tá? Então, onde há a dissolução da Assembleia Constituinte. Então, nós temos aí em novembro de 1823. A partir daí, nós temos, ele convoca, né, com a dissolução da Assembleia Constituinte, o que Dom Pedro I faz? Encomenda um novo projeto constitucional. Gente, a música... Desliga o microfone. Desliga o microfone. Ô, Murilo! Não é eu, não. Ó, Não. Dom Pedro... Ó, tá sendo gravada. Dom Pedro I encomenda um novo projeto constitucional. Né? Em 1824, ele ortoga, ou seja, ele aprova a Constituição do Brasil. Mas por que isso? Ele dissolve e depois ele faz outro, ele encomenda um novo projeto constitucional. Tá? Então, ele dissolve aquele projeto e ele manda fazer outro. Então, é instaurada a primeira Constituição brasileira em 1824.
Quais seriam esses pontos? Então, a primeira Constituição do Brasil. Então, nós vamos ter os poderes divididos: executivo, que é o presidente, o legislativo, O judiciário. quem são o legislativo? Câmara Legislativa. Eu acho que é a Câmara, sei lá. Governador. Não, tô colocando ele aqui. governador é executivo. Legislativo. Judiciário. Tá, mas o legislativo, quem está presente no poder legislativo? Deputado. Governador? Isso, deputados. Eu E tô o craque ainda judiciário? O judiciário, Juiz. isso. E o moderador é o próprio o imperador, tá? Então vamos lá. A outra coisa que estabelece na Constituição brasileira: o catolicismo foi adotado como a religião oficial do Estado, do Brasil. Então, de certa forma, ele permitia que os ingleses que estavam no Brasil a celebrar, a fazer a religião. Mas o catolicismo era a principal, né, religião do Brasil. Outro, a garantia do direito à propriedade de terras por parte das elites proprietárias, as eleições censitárias, as mulheres não tinham direito ao voto, tá? Olha bem, gente, as mulheres não tinham direito ao voto, tá? Por quê, professor? Tá? Elas não, tantas mulheres analfabetas, ou propriamente aqueles que não tinham, Por causa do machismo. tá? Mesmo aqueles que não tinham, tá? Como se fala, renda, tá? Também eram excluídos do processo, tá? Eu não acho que era nem Tinha- machismo, né? Eu acho que é porque a mulher não tinha voz mesmo. Não, isso, Era machismo. naquele período, Porque a ó, mulher é mais fraca que o homem. não, ó, vamos parar com essa conversa, olha, ó, Não, pelos pensamentos todos. o pensamento, isso, João, o pensamento, a ideia que tinha lá no século XIX, isso, lá no século XIX. Então, você tem aí a mulher, e não era só mulher, não, analfabetos, pessoas com baixa renda, não faziam parte do pleito eleitoral, tá? Das eleições, eles não tinham participação. E o Só os Brasil homens, né, professor? Isso. E o Brasil era dividido o território em províncias. E cada província era nomeado pelo imperador um presidente. Tá? Então, o presidente é que escolhia, não era eleição. Agora nós temos, a província é o estado. Então, o estado de São Paulo, quem escolhe? Somos nós, o governador. Os Não é? eleitores. Isso, os eleitores. Tem a eleição, tudo isso. Lá no século XIX, no primeiro reinado, quem escolhia? Era o imperador, tá? Então, o imperador que escolhia os governos dessas províncias. E, propriamente, né, os prefeitos de cada município. Então, essa Constituição, ela colocava dessa forma. Só que, lembra que existia os adversários? Então, aqui, nós vamos ver a primeira Constituição aí, os grupos, né, a classe política, quem dominava. Então, a primeira classe política, os liberais federalistas, quem eram? Eles defendiam a educação livre do controle religioso, apoiavam a liberdade de cultos e favorecia a descentralização e autonomia das províncias. Quer dizer, descentralizar, tirar do poder do imperador. Tá? Porque o imperador ia lá, escolhia o governo daquela província no Brasil, que hoje poderia ser um estado, hoje. Ele escolhia e ali tinha que seguir as ordens do imperador. Então, esse grupo liberais são aqueles que eram propriamente adversários ao imperador, tá? Eles apoiavam, quer dizer, todos os cultos religiosos, tá? Defendiam uma educação livre, sem o controle da religião, tá? E favorecia, assim, essa autonomia das províncias, cada província ser autônoma, quer dizer, fazer aquilo que que cada uma precisa.
O outro grupo eram os absolutistas, tá? Que eram os partidários do imperador. O que eles propunham? Opunham a essas ideias, quer dizer, eles eram contra a uma educação livre, eles eram contra a liberdade de cultos. Eles eram racistas. Tá? E eles eram favoreciam a centralização do poder. Além dessas duas classes, tinha quem? Os aliados de José Bonifácio, ou chamados Bonifácios. Isso está tudo lá na página 127 do livro didático, tá, gente? É mesmo, eu tô vendo. Eu tô com o livro aqui. Isso, tá vendo aí, Vamos né? deixa ele pegar o livro. Tá, o professor pediu para vocês. Peraí, eu vou pegar meu livro. Meu livro tá aqui, porque ó. lá... Qual que é a página, professor? 127. Lembra que o professor falou da atividade? Professor, geografia ou é história? É história. História? Tá. Peraí. Quem tá falando? O Mikael. Ô, Charles, você tá com o uniforme da escola, ó, já vem até pronto. Você viu? Mas é Que verdade. legal. Saudades. Que legal. Eu Ó. nunca mais vi meu uniforme. Pode usar Saudades durante as aulas. Ó, então nós tivemos... Nossa, eu não sei nem se o meu tá servindo. Tá? Ó, então nós temos lá na questão 3 da atividade, a hora que vocês estiverem realizando, fala sobre essas correntes políticas. Então aqui já é pós a Constituição. Então, lá na página 127 também fala sobre isso. Tá? Então o professor resumiu aqui para vocês, para dar essa aula para vocês. Então, os liberais federalistas, os absolutistas e os aliados de José Bonifácios. O que eles defendiam? Então, liberal em relação aos problemas sociais e econômicos, quer dizer, eles seguiam os liberais e os absolutistas. De um lado, eles defendiam as relações aos problemas sociais e econômicos, e do outro, chegou alguém. Vamos ver. É, Letícia? Não. É porque tem gente ainda que não entrou. É o 06. Quem que é Pro Games? Pro Games. Quem que é? É o Cauã Aparecido. Ah, o Guilherme também chegou? Sim. Ó, então, liberais federalistas, nós estávamos aqui, né? O professor teve que permitir a entrada do colega. Então, ó, os aliados de José Bonifácio, então, liberal em relação aos problemas sociais e políticos e econômicos, e os conservadores na organização política, tá? Então, E aí, pessoal, agora vamos lá. Então, vocês, para isso, ó, para vocês responderem a atividade, calma que nós vamos falar lá, só vamos finalizar aqui a parte dessa aula. Então, lá na página, vocês vão ter isso, lá na página 124, tá? 125, 126 e 127 do livro didático. Tá bom? Beleza. Então, vocês vão ter... 4 páginas. Ô, professor. Ô, professor. Calma aí, Nós João. estamos Deixa eu... história. Um por vez, um por vez. Um por vez, tá bom? Eu colo- Espera um pouquinho que o professor tá... Ô, professor, minha internet caiu. Caiu? A minha também tava caindo. Tá oscilando bastante, né? Fala, a primeira pergunta, pode falar, gente. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Não? Entendi. Professor, o que Sim, significa em si? Professor, fica saindo isso aqui. Calma aí. Ó, você entrou de novo, Mikael. Vivian, pode falar. O que significa em si a elites? Mas grupo do quê?
Aonde você está? 2007, conflito entre elites. Que era mais ou menos elites. As elites são as classes dominantes, principalmente os grandes proprietários de terras, tá? Eles dominavam muito o poder político aí no primeiro reinado. Eles tinham um domínio muito grande sobre a política. Então, a elite seria um grupo que domina Isso, qualquer as coisa. elites. Isso. Elites. Então, os proprietários rurais eram a elite do país. Entendi. Hoje seria Entendi. quem, Vivian? Os grandes empresários, as grandes empresas, Sim. né? As grandes empresas, eles seriam as elites, Agora eu entendi. tá? Entendi. As classes, tudo bem. Quem mais, pessoal? Acho que é só isso. Só isso? Também. O meu Tá tão negócio gostoso. Ô, professor, Tá tão gostoso